Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí nessa madrugada assistindo esse vídeo. Muito prazer. Meu nome é professor Conrado Augusto. Eu dou aula de saúde pública para o SUS, para quem vai fazer provas de SUS, concurso público, perdão. Dou aula de SUS já vai fazer 6 anos, já quase 6 anos. Estou com 5 anos e meio, quase 6 já de sala de aula. Para quem vai fazer concursos, residências, processos seletivos, seja lá qual for aí a sua prova, que cai SUS, você já deve ter feito aula comigo ou já deve ter ouvido falar aí do professor Conrado. Muito prazer então para você, seja muito bem-vindo à nossa análise de prova da residência multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO, famosa UFO, escola que eu me formei. Eu me formo na UFA em 2011, sou enfermeiro, né? E logo após fiz especialização em gestão em enfermagem pela Unifesp. Fui também residente, por isso sempre gosto das turmas de residência, igual tive uma turma agora, pelo 5º ano seguido, uma turma para a prova da UFO. Sempre um prazer enorme estar com essas turmas, porque o pessoal que acabou de formar, né, o pessoal acabou de sair ali do curso, tá fresquinho, tá querendo passar na prova, tá com gás, então é sempre uma turma muito bacana. Fui então no ano de 2012 residente pela Universidade de São Carlos, pela UFSCar, e também sou mestre em gestão da clínica, né? Muito prazer então, para você que não me conhece. Vamos juntos aqui fazer uma análise de prova da residência multiprofissional da UFO, prova que foi anteontem, prova que foi dia 2/12 de 2018, prova que ocorreu anteontem. Era para eu ter feito esse vídeo ontem. Ontem eu acabei marcando para fazer exame de vista, e aí me atrapalhou o dia todo, eu fiquei sem enxergar, eles pinham aqueles colírios, né, que dilatam a pupila e tudo, e eu fiquei sem conseguir enxergar de perto praticamente o dia todo. Vou ter que usar óculos, muito em breve verão minhas aulas de óculos, tô chegando nos 30, né, gente? Então, enfim, hoje, dia 4, vamos fazer a análise dessa prova. Já vou abrir o vídeo, ó, batendo palma para a UFO pela prova que foi feita. Eu já fiz muita crítica para essa prova, é o 5º ano seguido que eu tenho turma, que eu dou aula, né, para essa prova. Sempre faço críticas à UFO, mas esse ano foi muito bacana a prova. Tá de parabéns a UFO. A UFO tá de parabéns porque enxugou o edital. O edital tá mais enxuto, o edital tá mais sucinto. Antes eram 13, 14 tópicos. O edital esse ano veio com 6, 7 tópicos. Embora teve um peguinha lá, né? Já vocês vão entender que foi o Pacto pela Saúde. Mas um edital mais sucinto, edital mais enxuto, um edital mais, qual que é a palavra? Conciso, objetivo, direto, que fez aí ter uma prova muito bacana. Para quem fez essa prova no dia 2, eu tenho certeza que das 15 questões, você que foi meu aluno, das 15 questões, você fez pelo menos 13 questões, como a gente vai ver aqui. Porque as 13 questões nós discutimos em sala de aula. 13 das 15 questões nós discutimos. Não é que eu comentei na sala de aula, eu discuti a questão. É diferente de só comentar. Eu discuti a questão em sala de aula. As 13 questões foram discutidas em sala de aula. Então, ó, desde já, professor, cabe algum recurso? Nenhum recurso. Perdão, o telefone tocou aqui. Nenhum recurso. Nenhuma questão cabe recurso. Professor, qual que é uma nota boa? Nota boa aí, vamos pôr de 10 a 12. Boa, eu vou entender a média geral. 9 a 11, 10 a 12, vou chutar essa média aí, de 9 a 12, né? Vamos pôr uma média aí de nota. 9 a 12 é a média geral de todo mundo.
Para que você possa destacar um pouquinho, você tem que ter feito 13 para 14 pontos. Lembra dos 13 pontos que eu falei que quem fez aula comigo tem que fazer? 13 pontos, você fez 13 pontos, eu tenho certeza disso, você que foi meu aluno. 14 e 15 pontos é uma nota excelente, fenomenal. 15 pontos, tenho certeza que teve gente que fez 15 pontos aí, então. Certo? Então tá aí o meu palpite. Não cabe recurso, uma nota boa, de 9 a 11, 9 a 12, uma média geral. Nota ótima, 13, 14 pontos, 15 pontos excelente. Daria pra gente fechar a prova sim e elevar o seu score, né? Já que a UF não tem uma nota bruta, você não faz 47 pontos. Você faz 557,729 pontos. Conrado, o que é esse número? É o score que a UF calcula, tá tudo escrito lá no seu edital, ele coloca a fórmula lá direitinho, tá? Então não é uma nota bruta, é score. Então quando você erra aquela questão que todo mundo errou, ou que muita gente errou, o seu score não cai tanto, o seu ponto não cai tanto. Mas quando você erra aquela que todo mundo acertou, aí o seu score vai lá embaixo. É tipo o Enem, para quem já fez o Enem aí sabe mais ou menos como é que é o cálculo de score. Beleza? Vamos fazer uma análise dessas 15 questões rapidinho aqui. Prometo que o vídeo não vai ser longo, tá? Fica aí comigo, não esquece de curtir aqui o vídeo, não esquece de comentar o vídeo, colocar aquilo que você achou do vídeo, alguma dúvida, comentários. Comenta aí o vídeo, não esquece de compartilhar também com quem você desejar, tá? Prova comentada da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, processo seletivo para o programa de residência multi, edital 001 de 2018, prova tipo 1, nós iremos analisar a prova tipo 1, que é a mesma prova para todos os cargos, a prova de SUS é a mesma para todos os cargos, tá? Então, poderia ser a prova de enfermagem, a prova de nutri, psico, físio, qualquer um, tá? Prova que foi do dia 2 de dezembro, às 14 horas, com duração aí de 4 horas, 15 questões de conhecimentos gerais, de 1 a 15, as questões de SUS, que nós iremos agora conversar um pouquinho sobre elas, tá? Gente, questão 1 e questão 2. A hora que você fosse abrir a prova, você já ia tomar um susto, que ia falar, nossa, mas pacto pela saúde? Não estudei pacto. Poxa vida, e é mesmo. Eu também não dei pacto pela saúde na minha turma desse ano. Por quê? Porque a UF tirou o pacto pela saúde da sua referência direta. A UFO retirou o pacto pela saúde da sua referência direta. Quer dizer que lá nos tópicos principais da prova não tinha pacto pela saúde mesmo, verdadeiro. Só que tinha um link lá, que eu até comentei em aula, falei, gente, tem um livro lá de SUS, eles colocaram lá um livro, como se fosse um e-book, um livro geral de SUS, que tem diversas leis de SUS, tem NOBS, tem NOS e tem pacto pela saúde também. Então dei uma olhada lá, porque às vezes pode cair, tudo que está lá pode cair, podia ter caído na prova NOBS e NOAS, mas a UFO gosta de pacto pela saúde e colocou 2 questões de pacto pela saúde. Aí nós vamos fazer a análise delas, daria para a gente fazer as duas. A 1 é uma questão um pouquinho mais difícil, mas a 2 vocês vão ver que daria para a gente fazer ela de forma bem tranquila. Mas são 2 questões só de 15 que nós não trabalhamos em sala de aula. As outras 13 nós comentamos e discutimos em sala de aula. Isso eu vou frisar muito aqui no vídeo, porque isso é um prazer enorme para mim, pelo 5º ano, conhecer essa prova e apontar, né, o que vai cair direitinho nessa prova, como foi nesse ano de 2018. Certo? Questão 1, vamos lá, vamos fazer uma análise juntos aqui dessa questão 1. Ele traz para a gente o Pacto pela Saúde, que no início do ano de 2006 aprovou-se o Pacto pela Saúde como consolidação do SUS, um movimento de mudança que não constitui uma norma operacional, mas sim um acordo entre as 3 esferas, que nós temos o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Então, o Pacto pela Saúde, que se divide em outros 3 pactos. O Pacto pela Vida, que vai falar de compromissos sanitários. O Pacto em Defesa do SUS, que vai falar do SUS enquanto política, né? E o Pacto de, aliás, o SUS enquanto direito social. E o Pacto de Gestão, que vai trazer aspectos aí
de dinheiro, financeiros, gestão e etc. Certo? A UF pede que a gente relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, caracterizando-se os referidos pactos. Gente, eu até brinco, né, nas aulas, que toda vez que tem prova da UF, a UF parece prova de quinta série. Como assim prova de quinta série? Lembra lá na sua quinta série, quando você tinha que associar, quando você tinha que preencher aquelas lacunas com os termos, que você tinha que associar o 1 com o 2, o 3 com... Enfim, a UF é muito assim. Não estou aqui fazendo uma crítica, isso não faz com que a prova seja fácil. Essa, por exemplo, uma questão difícil, né? Eu só estou falando do estilo da prova, estilo de associar, preencher, marcar, né? Então um estilo bem acadêmico, né? Um estilo bem de escola mesmo, que é típico da UF, é o padrão da UF ser assim, certo? Então ela colocou aqui os itens 1, 2 e 3, que são os pactos, e pôs trechos para que a gente pudesse associar, tá? Nós vamos ler aqui de forma bem rápida cada um deles e nós vamos tentar associar. Eu já vou te dizer que esse item 1 aqui era o item mais difícil da prova, ou esse trecho número 1 era o trecho mais difícil da prova, tá? Por quê? Porque ele fala assim, ó, ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e em compromissos orçamentários e financeiros. Aí você já ia ver isso, resultados e compromissos orçamentários e financeiros. O que isso já ia te levar a pensar? No pacto de gestão. Isso aqui já poderia levar você a pensar no pacto de gestão. Só que era isso que a UF queria, induzir você ao erro. A palavra-chave da questão: ação prioritária no campo da saúde. Se nós estamos falando de pacto pela saúde, se nós estamos falando de... E se no item está falando de saúde, nós estamos falando de pacto pela vida, que é compromissos sanitários. Pacto pela vida é uma série de compromissos sanitários. Quer dizer, então, que o item 1 tentava te induzir ao item 3, mas que nós teríamos que marcar pacto pela vida no item, ok? Trecho número 2 fala assim pra gente: mostra a saúde como direito de cidadania e o SUS como um sistema público universal garantidor desses direitos. Do que nós estamos falando? Do pacto em defesa do SUS. Do pacto em defesa do SUS, ok? Promove um choque de descentralização. Aí ele vai falar de processos normativos, de regiões sanitárias. E aqui está a palavra-chave: fortalecimento das comissões intergestores. Se eu estou falando de gestão, de qual pacto que eu estou trazendo? O pacto de gestão. Se eu estou falando de gestão, eu tinha que marcar aqui o item 3, pacto de gestão. Trecho 4. Elabora e divulga a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Quem faz isso é o pacto em defesa do SUS. Eu tinha que marcar aqui o item 1, pacto de defesa do SUS, tá? Mais um trecho para a gente fazer análise. Muda o foco de mudanças orientadas a processos para mudanças voltadas para resultados sanitários. Se o pacto pela vida, o item 2, é uma série de compromissos sanitários, ele também coloca resultados sanitários. Então a gente deveria marcar o item 2. Deveríamos marcar o item 2, ok? Ainda, mais um trecho, envolve ações concretas e articuladas pelas 3 instâncias federativas, no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos. Aqui está a palavra-chave do item. O SUS como política de Estado mais do que política de governos. Nós estamos falando do pacto em defesa do SUS, item 1. Item 1. Cria um ambiente propício ao desenvolvimento de um federalismo mais cooperativo no SUS. Reforça, dentre várias diretrizes, a participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde. Novamente, palavra-chave: gestão do trabalho e na educação na saúde. Nós estamos falando do pacto de gestão, item 3. Por fim,
fala de mobilização social. O item, então, fala de pacto em defesa do SUS. Fazendo uma análise bem rápida, marcaríamos aí a letra D de dado da nossa questão de pacto. A questão, uma das mais difíceis da prova, não pelo conteúdo em si, mas como eu falei, porque a UF retirou esse conteúdo do seu edital de forma direta. Então isso poderia deixar essa questão como sendo uma das mais difíceis da prova, pensando no seu item 1 aqui, no seu trecho número 1, que é de difícil análise mesmo, certo? Mas ficamos com a letra D e eu espero que você tenha acertado ela, tá? Questão 2, fala que em 2008 foram acrescentadas 5 prioridades às 6 já definidas pelo Pacto pela Vida em 2006, totalizando aí 11 prioridades, dentre elas exceto. Gente, essa questão é descabida até pelo que ele propõe aí na letra A. A gente nem precisava saber de pacto para poder saber que a A está errada. Mas eu queria comentar uma técnica de prova que é a técnica que eu sempre brinco, que é do sal, açúcar. Como assim? Letra B, sal, letra C, sal, letra D, sal, letra A, açúcar. Ou seja, letra B, C e D falam de coisas parecidas, letra A fala de algo nada a ver. Então, tende a ser a letra A, né? Tende a ser a letra A aquela que deve ser marcada. Tende, não é uma regra geral, né? A letra A fala que uma dessas 11 prioridades do Pacto pela Vida é o fortalecimento da capacidade de resposta às pessoas com transtornos mentais, reforçando a necessidade de isolamento e de internação em hospitais psiquiátricos. Jamais. Em 2008 a gente está pensando em CAPS, pensando em saúde de repente mental muito mais ampliada, né? Não tem nada disso aí. Letra A, muito errada, tá? Partimos para a questão 3. PENAB, Política Nacional de Atenção Básica. Cantei a pedra que ia cair PENAB esse ano. Falei que não caiu ano passado. Falei, esse ano vai vir PENAB, fiquem espertos. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. Comentamos isso em aula diversas vezes. Desenhei, expliquei, falei. A estratégia prioritária é a saúde da família. Fizemos essa questão numa lista de questões que nós tínhamos feito em sala de aula. Então foi uma questão que nós trabalhamos, foi um assunto que nós comentamos e discutimos em sala de aula, tá? Então você deveria marcar aí a letra B, ok? Questão 4. Diz pra gente que ofertar cuidado, reconhecendo as diferentes condições de vida e de saúde, de acordo com as necessidades das pessoas e considerando-se que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade de maneira que impacte a autonomia e a situação de saúde, essa proposição refere-se ao princípio de aula número 1 que eu dou sempre em toda turma. Se você não conhece princípios do SUS, você precisa acessar o YouTube, ir lá no meu canal e acessar a aula de princípios do SUS. Eu tenho essa aula lá, você pode acessar ela agora e pode assistir. Eu vou comentar aqui qual que é o item correto. O item correto pensando, olha só, palavras-chave. Necessidades das pessoas, palavra-chave. Diferenciações sociais, palavra-chave. Olha só. Aqui. Diferenciações sociais, palavra-chave também. Diversidade, atender à diversidade. Ou seja, atender os desiguais de forma desigual. Ficamos com qual letra? Letra C, de equidade. Letra C, de equidade. Quando eu trato os desiguais de forma desigual na medida de suas necessidades de saúde. Certinho? Dava para a gente garantir essa prova tranquilo, dava para a gente garantir esse ponto tranquilo. Trabalhamos essa questão em sala de aula, discutimos casos, vimos como que isso cai em prova.
e sabíamos que ia cair, né? Então tá aí, questão 4, questão de princípios do SUS, ficamos com a letra C. Questão 5 da prova da UFO, Residência Multi 2018. Fala dos princípios da PNH de se fazer presente, estar inserido em todas as políticas e programas do SUS na busca de transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre pessoas e grupos, tirando-os do isolamento das relações de poder e hierarquizados. Referem-se ao quê? Eu vou te contar qual que é a palavra-chave para que você pudesse pensar nessa questão. Estar presente e de se fazer presente, estar inserido em todas as políticas e programas do SUS. Se eu estou inserido em todas as políticas, em todos os programas do SUS, eu sou o quê? Eu sou transversal, eu perpasso em todas as ações e todas as políticas do SUS. Aí eu estou falando da letra B. Eu falei isso em aula, trabalhamos isso em aula e eu comentei com os alunos que se eu tivesse uma palavra só para poder trocar a minha aula por uma palavra, seria a palavra transversalidade. Escrevi ela no quadro, expliquei e tá aí, questão 5, cobrando a transversalidade. Certo? Questão 6. Questão 6 fala de PEMAC, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC. PEMAC que vai traçar indicadores de saúde para a atenção básica e vai dar prêmios para as equipes que conseguem chegar nesse padrão. Prêmios em dinheiro, né? Prêmios em dinheiro. Incentivo em dinheiro, vamos usar o termo correto, né? Serão feitos incentivos em dinheiro para as equipes que atinjam padrões que o próprio talvez PEMAC coloca como sendo bom, ótimo, excelente, etc. Ok? A questão pede aquela alternativa que contempla o principal objetivo do PEMAC. E aí eu já vou te contar qual é. Estimular a participação e o acesso... vamos seguir por ordem. Letra A. Induzir a ampliação do acesso e da melhoria da qualidade da atenção básica com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, permitindo maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica em saúde. Me parece um texto completo e um texto correto. Parece que o texto está completo e o texto está correto também. Deixa eu marcar ele aqui de verde. Me parece que o texto está correto e o texto está completo. Vamos pensar na letra B. Por que a letra B estaria falsa? Porque ele fala que eu vou induzir esse processo de ampliação do acesso e de melhoria da qualidade da atenção básica, da média e alta complexidade também. Não. PEMAC ele vem para a atenção básica, ou pelo menos nesse primeiro, talvez, momento, ele é para a atenção básica, tá? E ele fala e aí tem a letra C, que também vai falar de média complexidade, a mesma coisa, né? E nós temos a letra B, que vai trazer aí assuntos completamente fora do contexto do PEMAC. Certo? Ficamos então com a letra A. Essa é a principal alternativa que vai contemplar o principal objetivo do PEMAC. Ok? Questão 7. Olha, já estamos na questão 7 já, pessoal. Ó. Questão 7 também da PENAB. Ele traz alguns itens e pede que a gente julgue os itens, né, em VOF, certos ou errados e etc. Então vamos lá, vamos junto aqui. Questão 7. Os termos atenção básica e atenção primária à saúde, nas atuais concepções, são entendidos aí, ou são tidos como termos equivalentes. Verdadeiro? Verdadeiríssimo. São termos equivalentes. Muito embora o SUS use o termo atenção básica. O SUS usa o termo atenção básica. Então o SUS, lá nos seus textos, manuais, políticas, leis,
vai sempre usar o termo atenção básica. Haja vista que chama Política Nacional de Atenção Básica. Porém, os dois termos aí são similares ou são sinônimos, né? São equivalentes. Atenção básica e atenção primária à saúde são termos equivalentes, item correto. Item 2, fala que a atenção básica é um conjunto de ações de saúde exclusivamente familiares e coletivas. Não, né, gente? Individual, familiar e coletivo. Tá aí o item. Individual, familiar e coletivo. Tá aí. 3. A atenção básica é a principal porta de entrada, verdadeiro, e é o centro de comunicação da RAS, verdadeiro também, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Pronto, tá aí o item completo e o item correto também. 4. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, etnia, estado de saúde e condição socioeconômica. Isso mesmo. Até aqui o item está perfeito, o item está correto. Aí aqui ele fecha o item e coloca o item falso, né? Ele diz que serão permitidas restrições e isenções na atenção à saúde quando se tratar de aspectos sobre crença, identidade de gênero, limitações físicas. Falso. A lei fala que não pode permitir exclusão de forma alguma, né? Então ficamos aí, os itens corretos são os itens 1 e 3. Ficamos com a letra D de dado, ok? Até aqui, prova tranquila, espero que você possa ter saído bem, espero que você possa ser aprovado aí na prova desse ano, certo? Vamos fazer juntos aí a questão 8, Questão 8 coloca aqui, assinale aquele termo que descreve o que é população adscrita. O que é população adscrita? Gente, trabalhamos isso aqui em sala de aula demais, né? Desenhei lá na tela, população, a equipe, o território. O que é esse termo? São as pessoas que pertencem à área que aquela equipe cuida, pensando em vínculo. Então eu tenho uma equipe de saúde da família, essa equipe tem uma área e dentro da área tem as pessoas que aquela equipe cuida. Então ela cuida daquele território. Então aquela equipe cuida daquelas pessoas e isso faz com que aquela área tenha vínculo com aquela equipe. Então aquelas pessoas têm vínculo com aquela equipe. Então eu conheço o médico, eu conheço a enfermeira, eu conheço o técnico de enfermagem, eu conheço o agente de saúde. Então eu tenho vínculo e vínculo é base para poder cuidar, né? E vínculo é base para cuidar. Então vamos lá. População adscrita, que era o que ele queria, é, letra C, população que está presente no território da unidade básica de saúde de forma a estimular o desenvolvimento de vínculos e de responsabilidades entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, com o objetivo de ser referência para o cuidado da população. Letra A, descabida, número total de pessoas de um país, estado ou região. Letra B, conjunto de todos os seres vivos, né, viajou. E letra D, residente de um consórcio de também municípios ou de uma ou duas regiões de saúde, sob um ponto de vista social, nada a ver, né? Então ficamos com a letra C, C de casa para a questão número 8, ok? Política Nacional de Vigilância em Saúde é o que cobra a questão número 9 da prova de residência multiprofissional da UFO de 2018. Questão 9. A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado cuja função essencial para o SUS e seu caráter são, respectivamente, universal, transversal e orientador. Questão difícil? Difícil. Aluno meu sabia? Sabia, porque nós tratamos essa questão em sala de aula e fizemos uma lista de exercícios que trazia essa questão, exatamente essa questão para completar. Lembra até qual que era a questão que eu que criei,
porque não tinha questões, né, dessa área. Então eu criei essa questão e ainda criei os campos para que se pudesse completar esse assunto. Então meu aluno sabia que nós iríamos marcar a letra C na questão número 9, que fala de Política Nacional de Vigilância em Saúde. Questão número 10 fala de notificação compulsória. Só que ele vai em um conceito que tem lá na notificação compulsória. Olha só, questão 10. Compreende a probabilidade de ocorrência de evento adverso ou inesperado que cause doença, danos à saúde ou morte em um ou mais membros da população em determinado espaço em um dado período de tempo. O que é isso, gente? Quando eu tenho a chance de ter um evento adverso em um espaço, em um certo tempo. Isso é risco. É o risco de eu ter um surto de dengue. É o risco de ter uma epidemia de alguma outra doença. É risco. É a chance que eu tenho. É a probabilidade. Isso é risco. Deveríamos marcar aqui com toda certeza a letra B de bola. Letra B de bola. Caminhando para o nosso terço final aí da prova, entramos na questão 11. Ah, gente, a questão 11. Eu tenho um prazer enorme de falar essa questão 11 para vocês. Com muita felicidade até. Foi a primeira vez que a UF cobrou Política Nacional de Vigilância em Saúde. Foi a primeira vez que a UF cobrou Política Nacional de Vigilância em Saúde nessa prova. Nunca antes havia cobrado. E aí eu estava em aula, montando a aula, e eu senti, falei, nossa, vai cair essa questão aqui desse jeito. E eu cheguei em sala de aula, dei a aula e falei assim, gente, eu tive um pressentimento. O pessoal até riu, falei assim, não sei se vocês acreditam nisso ou não, tá gravado, gente, o curso foi online, né? Eu dei a aula online, então o curso está gravado. Eu falei isso em sala de aula, falei, gente, tive um pressentimento aí de que vai cair isso daqui, de que vai cair isso daqui. Falei, gravem, anotem, grifem. Tá aí, questão 11, conforme eu comentei em sala de aula que ia cair. Professor, como é que é isso? Você sabe a prova? Eu sei não, gente, é lógico que eu não tenho acesso à prova, acesso nenhum. É visão de professor, faz 5 anos que eu dou aula para essa turma, poxa. Então conheço a prova, sei como é que o cara vai cobrar, né? Então tá aí. Baseando-se nessa informação, assinale a alternativa que contempla os instrumentos definidos pelo SUS. Você deveria marcar a letra D de dado. A letra D de dado é a letra correta. Eu entendo que essa questão é dificílima. Dificílima para quem não estudou, para quem não viu a aula. Agora, para quem viu, poderia marcar a letra D aí de forma tranquila, que iria ganhar esse pontinho aí. Certo? Questão 12, já quase fechando aí a prova, né? Ele vai contar um textinho muito típico da UF, colocar esses textos logo no título. Textos importantíssimos para a prova, para que você possa puxar gatilhos mentais, né? E esses textos são ótimos para isso, mas nós não vamos entrar aqui agora no texto, eu já vou partir direto para a pergunta, tá? Com base na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, carta essa que a UF adora, que a UF ama de paixão essa carta aqui, todo ano cai ela em prova. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta. Toda pessoa tem direito, só pode ser direito, né? A palavra está aqui. Opa, espera aí que fechou a minha prova. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que a minha prova fechou aqui. Teve um probleminha e fechou a minha prova. Só um minuto. Vamos voltar. É muita emoção, né, gente? É isso. Abriu aqui de volta a tela. Olha aí. Questão 12. Com base na Carta dos Direitos, complete as lacunas abaixo. Complete as lacunas abaixo. Toda pessoa tem direito, só pode ser direito, tá aqui o termo, né? Só pode ser direito. Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado. Atendimento humanizado, ficamos entre letra B e C, realizado por profissionais
qualificados, conforme está lá na carta, em ambiente limpo, acolhedor e acessível a todas as pessoas. Pronto. Conseguiríamos ganhar mais um ponto da nossa questão de SUS. Marcaríamos a letra C de casa. Marcaríamos aí a letra C de casa e ganharíamos aí mais um pontinho nessa prova. Dúvidas, pessoal, perguntas, qualquer coisa coloque aqui embaixo no vídeo, comenta, curta, compartilha, né, aí esse vídeo. Qualquer dúvida é só mandar também, que eu faço questão de sempre comentar aí os vídeos, certo? Questão 13. Política Nacional de Promoção da Saúde tem por objetivo geral, a PNPS tem por objetivo geral promover a equidade. Essa aqui daria para a gente pensar naquela técnica sal, 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 açúcar, né? Sal, 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 letra B, C e D, açúcar, letra A. Equidade, ok? Questão 13 aí da prova. Fechando a prova, questão 14. Questão 14 fala que a promoção da saúde é entendida como um conjunto. Promoção da saúde é entendida como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e pela cooperação intra- e intersetorial e pela formação da raça. Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa que especifica a sigla RAS. Aí, pessoal, aí é claro que a gente vai marcar a letra D. Para quem foi meu aluno aí, a gente trabalhou demais. Esse foi assunto, esse foi tema de uma aula inteirinha. Dei uma aula sobre RAS, né? A gente entrou no assunto da RAS, comentamos RAS em sala. RAS, então, que é uma rede de atenção à saúde, como está aí a letra D. Fica a minha crítica só à UF, que ela poderia ter explorado um pouco mais o conceito. Poderia ter deixado essa questão nível difícil, nível hard. Tá aí nível médio, né? Nível fácil para médio. Poderia ter com esse assunto RAS, feito uma questão um pouco mais elaborada, trabalhado um pouco mais o conceito, para poder separar mesmo aquele que sabe daquele que não sabe, né? Mas questão boa, mas poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Questão 14, então, letra D. Questão 15, para a gente fechar com chave de ouro. Questão 15 eu postei no meu mini simulado no Instagram. Epizootia, eu postei há 15 dias atrás, eu postei no meu Instagram. Eu fiz um mini simulado, postei no meu Instagram e falei, gente, faz esse mini simulado aí, vai ser bacana e tal. Lá tinha o quê? Epizootia. Epizootia estava lá no meu mini simulado. Ele perguntou o que era epizootia. Eu perguntei também. Lá na letra C define doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública. Letra C, doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública. Certo, gente? Fechamos aí a nossa prova. Aqui agora a gente entra na parte específica. Não cabe a gente fazer essa análise agora. Fechamos aí a nossa prova de saúde pública da residência multiprofissional da UF do ano de 2018. Quero dizer que foi um prazer enorme comentar essa prova, fazer essa análise bem rápida, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Fazer essa análise bem rápida dessa prova, comentar. Não cabe recursos, prova boa. Poderia em algumas questões ter elevado o nível, né? Para ficar uma prova um pouquinho mais difícil. Mas uma nota boa, 9 a 11, 12 pontos. Uma nota média de 12 para 13 pontos. Uma nota excelente de 14 para 15 pontos. De toda forma, te dou os parabéns por ter feito a prova, ter colocado sua cara a tapa, para que você tentasse uma vaga na UF. Se você estiver dentro das vagas, parabéns. Seja feliz, faça um ótimo curso, aprenda com o SUS e põe em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no curso, né, nas aulas aí de SUS. O SUS precisa de gente muito boa.
Caso você não consiga passar, não fica triste não, acontece com muita gente, né? Prepare-se um pouquinho mais para que no próximo ano você consiga, ou que no próximo edital, várias pessoas fazem provas em vários também lugares, UFO, FTM, na USP, enfim, para que na sua próxima prova você seja aprovado, certo? No mais é isso, desejo ótimo estudo para todos, qualquer dúvida comentem aqui embaixo. Termino esse vídeo dizendo duas frases que eu falo em todas as minhas turmas: se você quer ter algo que nunca teve, precisa fazer coisas que nunca fez. Se você quer ter algo que nunca teve, precisa fazer coisas que nunca fez. Então estude, planeje, antecipe-se à prova, esteja pronto para ela. Por fim, última frase: você luta como você treina. O dia da prova é o dia da luta. O dia da prova é o dia da luta. Lá é só chegar e lutar. A luta reflete os seus treinos. Como que foram os seus treinos? Foram bacanas, positivos? Foram bem feitos ou foram mais ou menos? Se foi mais ou menos, a prova foi mais ou menos também. Se foram treinos tops, sua prova foi top. Certo? Um abraço para todos. Quem passou, quem vai passar, ótimo, parabéns. Quem não passou, desiste não. Segue firme que vai dar certo na próxima. Certo? Um abraço para todos. Me segue lá no meu Instagram, Professor Conrado Augusto. Me siga no YouTube também. Comenta o vídeo, curte o vídeo, compartilhe o vídeo. E um abraço e até mais.